super óbvio, super tranquilo, né? A gente está num lugar de fala, no nosso lugar de fala, e com um monte de carinha nos olhando, cada uma com um pensamento diferente, né? E aí rola o medo do julgamento, enfim. Então a gente vai passar por todos esses desafios aí que a gente também enfrentou e enfrenta, né? A diferença é que a gente vai com medo mesmo, né? Porque nunca passa, então eu acho que vai por aí, né? A gente conseguir se fortalecer de forma que a gente dê conta de ir mesmo com frio na barriga. Que isso não nos trave, né? Acho que é essa a ideia, assim, o espírito da coisa, digamos assim. Só um minuto que eu acho que a Letícia está tentando entrar. Eu só estou orientando ela aqui pelo grupo. Tá, algumas pessoas. Então, Daiane, posso ir... eu gosto de falar, né? Mas eu acho que não pode falar só para te dizer. São assuntos que são relevantes, assim, né? Gurias, a gente está com mulheres de vários lugares diferentes, né? E com faixa etárias, escolaridade. Então, isso é muito legal, muito rico. E a gente pensou na formação de uma forma que desse conta da gente se comunicar, né? De ser entendida e também que a gente pudesse nivelar conhecimento, assim. Então, talvez para algumas que estão já há mais tempo nessa caminhada, que já tem uma construção, né, mais sólida, enfim, possa ser algumas atividades ou alguma ideia que meio que chova no molhado, digamos assim, né? Mas para outras a gente sabe que não, então a gente já avisa, né, de entrada, assim, que a gente fez é uma formação que parte da ideia da gente poder caminhar juntas, né, pegar, e aí a gente pede para que quem já está com uma caminhada mais adiantada, que nos ajude, então, a puxar as outras, para a gente poder chegar no nível de ir juntas, e então passa meio por aí, assim, né, não é uma formação acadêmica, técnica, né, a gente não vai, a ideia não era mostrar tudo que a gente leu na vida, né, citar fulano, cicrano, beltrano, mas a gente poder fazer uma conversa muito focada nessa questão da experiência também, né, nossa, a partir do nosso trabalho, da nossa vida também, enquanto apoiana socioambiental, enquanto mulheres nesse mundo aí que a gente enfrenta tantos desafios, né, no nosso dia a dia. Então, só para a gente poder ir também ir se afinando, tá? Então, a gente está aberta para dialogar, para a gente aumentar o repertório, para a gente, enfim, a gente está aí para construir e fazer nosso papel também nesse mundo aí que está cheio de crítico, né? Tem muito mais crítico do que gente que quer construir, a gente quer construir. E sabe que vocês também, né, que estão aqui de algum modo, a gente está buscando a melhoria para a gente e para a vida de outras pessoas também. Que passa por a gente conseguir assumir o nosso lugar de fala também, né? Que é tão difícil e tão desafiador, assim, né? Feito? Vou dar o lugar de fala da Anne agora, então. Feito, consegui botar para gravar no outro computador. Tudo certo. Tecnologia boa quando funciona, né? Mas está funcionando, ainda bem. Vamos agradecer. Bom, estou muito feliz de estar vendo cada rostinho aqui. Alguns conhecidos, outros não tanto. Mas sei o quanto esse grupo é forte e tem tantas mulheres poderosas aqui. Então, estou muito feliz e tenho certeza que vai ser uma jornada muito linda e transformadora para todas nós. Bom, então, para que a gente comece já se conectando umas às outras, criando esse ambiente de segurança, de confiança entre nós e estabelecendo, então, esse compromisso, né, com cada uma, consigo mesma e com todas que estão aqui. Eu vou pedir que a gente faça um momento inicial de conexão, de equalizar nossa energia, de fazer essa introdução e aproximação mesmo que à distância. Então, vou pedir que vocês sentem onde ficar mais confortável. Se conseguir, pode sentar no chão ou sentar na cadeira onde você está mesmo, tentando apoiar bem os pés no chão.
Tenta ficar numa posição bem confortável. E aí, fecha os olhos um pouquinho. Faz uma inspiração bem profunda. Traz consciência para o ato de respirar. Sente o ar entrando e saindo pelas narinas. O ar entrando, percorrendo todo o seu corpo, alimentando cada célula do seu organismo com oxigênio. E depois, saindo na expiração. Com os olhos fechados, visualize mentalmente o lugar onde você está. Procure perceber cada detalhe, lembrar de cada coisa no seu lugar e agradecer por esse espaço em que você está. Procure agora se conectar com cada uma que está aqui, mesmo que você não a conheça. E assim conectadas, vamos intencionar a energia dos 4 elementos, que são tão importantes, né, para o equilíbrio do planeta Terra. Cada um deles tem a sua função e eles funcionam, os 4, juntos, em equilíbrio. Quando tem desequilíbrio, acontecem, né, as catástrofes. Então, para que o nosso círculo, a nossa jornada, esses 11 dias corram da forma mais fluida e prazerosa possível, também construtiva. Procure agora se conectar com a energia desses 4 elementos. Vocalizando mentalmente que o fogo traga a luz para que a gente saiba ver o que é preciso, que a terra nos dê força para traduzir as reflexões e as atividades em prática, que a água abra os caminhos e dê fluidez a todas as mensagens que devem chegar, a todas as transformações que devem ocorrer. E que o ar eleve a nossa sabedoria a um nível maior e mais ampliado de consciência. E que todas as forças juntas fortaleçam a nossa conexão de hoje até o fim dessa jornada e para além dela. Faça mais uma inspiração profunda e ao expirar, abre os olhos, retornando e dando um início formal à nossa jornada Lugar de Fala. Pode espreguiçar, ficar bem à vontade e o mais presente possível que você conseguir.
Graças, Anne. Obrigada pela condução. Podemos começar se apresentando, então? A Day está bem quietinha aí, até parece. Pode ser por nós, depois a gente passa para as gurias? Pode ser. Começo? Sim. Então, boa noite a todas vocês. A gente agradece imensamente assim, o convite dessa jornada, que nos deixa muito felizes assim, enxergar os rostinhos, mesmo que à distância. Não é assim que a gente imaginou ela, quando nós pensamos a primeira vez, mas é assim que está acontecendo. Então, a gente tem que se adequar às coisas da vida, enfim. A vida é cíclica, novos ciclos vêm, mudanças acontecem, a gente tem que estar aberta e disposta, né? Então, eu sou a Dayana Schwember, sou uma das apoenas, né? Sou sócia fundadora da Apoena Socioambiental. Sou uma das idealizadoras dessa formação, com Kellen, com a Anne também, que participou da primeira edição. A gente fez um videozinho com uma breve apresentação, assim, informal, então vou tentar falar nos 2 minutos, né, Kellen, que a gente tinha combinado, assim, para não passar muito. Eu tenho a minha formação na área de ciências biológicas, mas também concluí um doutorado em memória social, e dentro de tudo que eu já estudei, apesar da ênfase em gestão de resíduos, eu gosto muito de temas que envolvam um autoconhecimento, assim. Eu digo que eu comecei a me conhecer a partir dos 28 anos, e isso às vezes pode ser cedo, às vezes pode ser tarde, quando aconteceram algumas coisas bem difíceis na minha vida, e eu comecei a perceber o quanto eu não me conhecia e que eu só seguia sem pensar muito, enfim, vivendo coisas sem entender por que eu existia, e foi justamente nesse momento que eu tive um encontro com outras mulheres, né, inclusive a Kellen e Joyce, que hoje fazem parte da Apoena, e elas foram forças muito potentes, assim, para que eu me encontrasse. E, enfim, começar a participar de círculos femininos, inclusive a Tenda da Terra, que também é uma das inspirações dessa formação. Eu falo na minha apresentação do vídeo, que ficou disponível lá no Drive, que eu sempre fui muito tímida, nunca gostei de falar em público, nunca gostei de me expor. E hoje as pessoas que sabem me conhecem em outra fase, então depois dos 28 anos, que foi quando eu comecei a me aparecer mais, encontrar as gurias, formar a Apoena, enfim. Antes eu não falava de maneira nenhuma, eu tinha muita vergonha, eu gostava muito da parte artística, né? Fui muitos anos professora de dança, principalmente trabalhando com crianças, então com elas eu me sentia bem, porque parecia que elas não me julgavam, então nos outros espaços eu não me sentia muito bem. E isso fez com que eu não conhecesse pessoas, que eu não me envolvesse em outros projetos e que, quem sabe, isso fez com que eu também me perdesse de mim, assim. Então, quando eu conheci as gurias, foi um momento também que eu busquei me conhecer melhor, encontrar o meu lugar de fala e entender que o que eu falava era importante, que eu não era uma pessoa tão sem conteúdo e tão, sei lá, tão ruim quanto todas as minhas outros relacionamentos abusivos que eu tive, que fizeram com que eu me perdesse, né, de mim mesma. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder contar um pouco dessa minha trajetória junto com as gurias e olhando o grupo tão bonito que a gente tem de mulheres tão potentes, assim, eu acho incrível que a gente tenha essa força, né, e essa força é feminina de juntar pessoas tão maravilhosas, assim, e de olhar para o rosto de vocês aqui, adorei esse negócio de olhar toda a tela aqui, que eu vejo várias carinhas, que é muito bonito. Então, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês e acho que era isso. Tenho 34 anos, e sou casada, moro aqui em Porto Alegre. E essas coisas vocês podem descobrir nas redes sociais, enfim. As coisas mais profundas a gente conversa aqui, as outras a gente pode descobrir nas redes sociais. E no Lattes. Acho que a Kellen pode agora seguir. Pode ser. Então, gente, oi. Conheço algumas carinhas que estão aqui, outras ainda não. Então, eu sou a Kellen Pascoalito, também sou uma das apoenas e idealizadora dessa formação, desse curso, né, que agora virou jornada. E eu tenho 36 anos, sou formada em Ciências Sociais, também tenho mestrado na mesma área. E eu gosto muito desse tema que a gente está trabalhando, vai tratar, vai discutir. E eu brinco que dentro da Apoena socioambiental eu faço parte do social, né, do ambiental. Então a gente tem feito uma série de trabalhos que vão para além da educação ambiental, assim, propriamente dita, né, como a gente reconhece historicamente,
mas que tem um viés que vai para além, né, olhando de uma forma mais holística, pensando qualidade de vida, pensando no nosso papel no mundo, né, saúde e bem-estar, por aí vai. Eu moro aqui em São Leopoldo, eu não tenho historicamente muita dificuldade de falar em público, mas a maneira como eu me comunicava na minha vida era de uma forma muito agressiva, eu posso dizer assim. Estava sempre com a espada na mão, querendo salvar o mundo, e no fim das contas não era bem o que eu conseguia arrumar um monte de inimigo. E aí eu fui pensando que talvez não fosse a melhor forma de lidar com as coisas, que eu precisava rever e tal, e fui fazendo isso. E quando eu descobri os círculos femininos, né, os círculos de mulheres, o Sagrado Feminino, esses grupos, de verdade, assim, eu acho que foi um marco na minha vida, eu tenho uma Kellen antes desse momento e uma Kellen depois, assim, né. E eu acho que a gente tem muita força da forma como a gente da forma como a gente se organiza e que a gente precisa, né, tentar colocar no mundo as coisas que a gente acredita, que a gente pensa de uma forma muito mais com calma, com convencimento, com amorosidade, com convencimento, com chamar as pessoas para a luta, né, e não afastá-las, né. Então, nossa, eu acho que esse espaço aqui que a gente está construindo agora, ele é mais um que a gente pode somar esforços nessa luta que a gente tem tão cara e importante, né, que é o lugar de fala das mulheres. Então, eu estou muito feliz, assim, por estar aqui com vocês, e a gente vai se conhecendo melhor no decorrer. Pode ser tu, Anne? Beijos. Bom, eu sou a Ania, eu tenho 31 anos. Tô nervosa de ver rostinhos. Rostinhos que eu conheço. E os que eu não conheço também. Mas, enfim. Eu faço administração na URGS, ou pelo menos tento, porque é um dos desafios do meu momento atual, decidir assim, um rumo profissional mais estável ou mais determinado, né? Porque eu entrei na universidade, na área de ciências sociais, porque eu sempre tive essa vontade, assim, de fazer alguma transformação no mundo que fosse positiva, né? Aquela história dos jovens. E desde criança eu queria ser psicóloga, e no meio do caminho mudei, fui para ciências sociais, também um pouco de admiração e influência da Kellen, mas não uma influência muito boa, porque do que a psicologia em si e tal. E aí, no meio do caminho, eu comecei a trabalhar como gestora financeira. E por conta desse trabalho, eu mudei para administração. Paralelo a isso, eu fiz uma formação de vida, de desenvolvimento pessoal, e aos poucos o trabalho como gestora financeira foi me adoecendo, assim, e eu não conseguia ser boa nem numa coisa, nem noutra, e começou a me bater uma sensação muito de não estar no caminho certo, assim. Então, eu nos últimos 2, 3 anos tem sido um período de profunda transformação, assim, de conseguir entender quem eu realmente sou, o que eu gosto, o que eu vim fazer nesse mundo, e superar a insegurança, o medo de realizar as coisas que eu acho que eu poderia realizar, de acreditar que eu sou capaz de fazer isso. E a formação que eu fiz lá em 2018 com as gurias foi um desses momentos em que eu consegui me fortalecer para tomar as decisões que eu precisava tomar, assim, e que, bom, talvez não tenham feito tanta diferença naquele ano, mas hoje eu enxergo que aquilo foi semente
que floresceu, assim. Então, eu me considero um exemplo de como essa jornada ela é transformadora, assim. E hoje eu acredito estar pelo menos mais próxima do que eu entendo ser a minha missão de vida, que é transformar positivamente a vida das pessoas a partir das experiências que eu tenho e das ferramentas que eu dominar. É isso, tem mais no vídeo depois. Quem é a próxima? Eu posso, nesse primeiro dia, assim, não sei também se é didático, mas assim, só para eu saber quem tá aqui, eu posso seguir a listinha que a gente tem de inscritas, quem sabe? Tá, vai ficar ruim para quem é A, né? Mas aí eu vou ter que vou ter que porque daí eu sei quem tá e quem não tá, porque eu ainda não consegui fechar minhas contas aqui. Não, eu sou de humanos, não tô conseguindo fechar minhas contas. Então eu vou começar pela Alissa, que eu vi que ela tá aí, deixa eu abrir aqui. Pode ser, Alissa? Pode ser, eu já sabia que ia acontecer, então tá tudo bem. É assim, né? Já sabe. Eu já tava esperando por isso, mas tudo bem. Vocês conseguem me ouvir? Tá, então, Alissa, eu tenho algumas questões técnicas de estar aqui nesse internet ou Acho que não vai rolar. Em 6 meses. Alissa, deu uma trancadinha. Deu uma trancada? Voltou? Tá, mas vai de novo. Voltou. Quer desligar o vídeo? Tá. A Márcia é que tá sugeriu. chegando. Sim, mas se quiser desligar o vídeo e ficar no áudio para te apresentar, ele não tranca, quem sabe. Boa, Tá Márcia. A Márcia é a nossa... Então, tem essas questões técnicas, tá chovendo agora também. E eu tô morando numa ecovila há 6 meses, no sul da Bahia, chamada Piracanga, mas eu sou originalmente do sul do Brasil. E eu cheguei nesse encontro, nessa jornada, através da Anne, que é minha amiga já há muitos anos, e ela sabe de toda a minha dificuldade em desafio, né, em me comunicar, em me expressar, principalmente quando tem mais E agora? Agora deu. Ouviram tudo que eu falei? A gente parou no se expressar. Tá. E dificuldade de se expressar, principalmente quando tem mais de uma pessoa colocando atenção em mim, né? E até hoje eu tô morando com outras pessoas aqui e uma delas perguntou: o que tu fez hoje? Aí eu pensei assim: não fiz nada. Mas na verdade eu fiz um monte de coisa, mas eu não conseguia nem dizer o que eu fiz, né? Tipo, não fiz nada. Dificuldade assim de traduzir mesmo o que tá que tem na minha mente vai Trancou? E falando de mim Ô, Alissa, acho que tu me ouve? Oi. Tu me ouve? Voltou? Tô Voltou. ouvindo. Eu acho que, assim, não sei se tu consegue falar, quem sabe, tua idade, onde tu tá, alguma coisa que tu tenha vontade de falar, assim, ou qualquer coisa pode escrever ali depois, e aí a gente tenta, vai ter uma atividade depois, surpresa no final, daí a gente não conta agora. Tá aí bom. não tem problema se tu não conseguir concluir toda a tua apresentação, não te preocupa, é que tá trancando. Tá bom, eu faço o vídeo depois, mando no grupo, apresentando direitinho. É isso aí. Eu tenho 26 anos e tenho pra... Tá muito ruim, gurias, vamos pular. Vamos pular a Alice, então.
Vai, Daia, próxima. Mas não vai acontecer outra coisa, Liz. Vai dar tudo certo. Então eu vou pra próxima, que é a Ana. A Ana tá aí? A Ana tá, né? Tá tomando ali uma aguinha. Abriu? Acho que abriu. Estão conseguindo me ouvir? Abriu. Sim. Sim. Então, meu nome é Ana, né? E eu tenho uma grande dificuldade em falar em público. E não é uma questão de timidez, né? Eu acho que está mais relacionado com julgamento e a questão, assim, do negativo do perfeccionismo, de achar que nunca é bom o suficiente. E então eu estava olhando no Instagram e vi a proposta do curso, e eu já estava justamente buscando alguma coisa relacionada à oratória. E foi aí que eu achei vocês. E minha idade, eu acho que eu não falei, eu tenho Ana, tá 37. de onde? Oi? Da onde tu é? Eu moro Cidade. em Boas, mas vivo em São Leopoldo. E tenho 37 anos. É minha vizinha, então. Onde é que tu mora? Aqui no centro. São Leopoldo. Olha só. Uhum. Perdi é estranho falar quando eu não vejo vocês, parece que eu tô falando pra ninguém. Mas a gente tá te vendo. Ah, então tá. Ana, qual é a tua profissão? O que que tu faz? Eu não sei. Hã? O que que tu faz? Qual é a tua profissão? Eu sou dentista e, enfim, eu trabalho em São Leopoldo, no centro de São Leopoldo. Eu sou ortodontista, endodontista, mas há 1 ano e meio atrás eu larguei tudo, digamos assim. Eu estava me sentindo um pouco sufocada, eu estava achando, estava uma sensação que eu não estava vivendo tudo que eu tinha para viver. Era simplesmente uma sensação. Então, eu tirei 1 ano sabático e fui fazer um mochilão. E fui ter outras experiências, como ficar no centro de meditação, fazer o curso de design de permacultura, enfim, de compartilhar muita coisa junto. E daí, quando eu voltei, eu comecei a ver que tudo era uma forma que eu fazia e não a minha profissão ou a outra coisa em si, mas sim a forma como eu estava lidando com as coisas e que sim, eu precisava fazer alguma coisa a mais, assim, e não simplesmente atuar na minha profissão. Eu acho que é isso. Perfeito. Viu? A gente dá uma perguntadinha, daí sai mais assim. Ai, né? Deixa eu olhar a próxima da lista. A Bárbara tá aí? Não, é a Ângela. A Ângela. Ângela. Não, é a Ângela agora. É a Ângela. Ângela, tu fica na tela. Ô, Daia, fala quem é a próxima para eu ir tirando o microfone É a para a gente Bárbara. agilizar um pouquinho. Eu não sei se a Depois Bárbara tá aqui, eu não... acho que sim, né? Ângela, tu não tá com o microfone aberto ainda. Tô. Tá, sim. Agora sim. Tô, não tô? Vocês estavam querendo me pular, né? Eu sou Ângela, tenho 63 anos, tenho 4 netos lindos, sou professora, não tenho dificuldade para falar em público, mas tenho dificuldade para falar intimamente, no privado. Então, eu estou nesse curso aqui para aprender a falar as coisas que devem ser ditas também. Então,
Eu vou aprender a dizer as coisas que devem ser ditas no privado. Acho que é isso. Ângela, Bom, onde tu mora, Ângela? Conta pra gente. eu moro no interior de São Paulo, numa cidade que se chama Valinhos. Fica perto de Campinas, muito perto de Campinas, a uns 10 quilômetros de Campinas, e a uns 60 quilômetros de São Paulo. É uma cidade pequena, e eu vim morar aqui por conta de ficar próximo das minhas netas. Eu sou professora aposentada hoje, mas continuo fazendo uns trabalhos aí, voltados para a área em que eu estava atuando, estudando, que é a área de álcool e drogas. Então, eu continuo com esse trabalho, faço em todo lugar que eu vou, na rua, quando eu vou distribuir sopa, faço em comunidade terapêutica, faço quando as pessoas pedem para eu fazer, converso com famílias, converso com adictos, converso com as pessoas que querem falar sobre isso, que querem ser escutadas, aí eu me silencio. Enfim, é um trabalho que eu faço toda hora, toda hora, toda hora. Gosto muito de fazer esse trabalho. É um trabalho que eu tenho muita gratidão por fazer. E é isso. É só isso. Bom? Tá ótimo. A Bárbara não tá aqui, acho. Eu olhei ali na listinha e não tá. Ela mandou mensagem dizendo que tá chegando em casa e vai entrar depois. Tá. Então, agora é a Débora. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Tá, então eu tive contato ao curso, né, a jornada, através da minha cunhada, chamada Ediane, acho que é colega da Kellen. Meu nome é Débora, tenho 37 anos, moro em Bom Jesus, uma cidade bem pequenininha no oeste de Santa Catarina. Eu anotei aqui umas coisas para eu lembrar. Eu sou professora, trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, e eu já sofri relacionamentos abusivos também. Acho que isso é uma das coisas que nos impossibilitam de ter essa abertura do falar em público, etc., do julgamento, como a Ana Luísa falou. E também, como a Dayana falou sobre a descoberta, eu considero que eu estou me descobrindo depois dos 30. Então, é por isso que é a busca, né? A gente tem uma busca aí constante. Acho que é isso. Tá ótimo, Débora. Depois da Débora viria a Ellen, mas a Ellen não tá, então é a Fernanda. Acho que a Fernanda voltou, né? Tá. Bom, eu sou atualmente eu trabalho, participo de um projeto perto aqui da minha casa. Eu sou estudante de pedagogia também, e estou participando desse projeto, assim, ajudando com o reforço escolar das crianças, né? São umas crianças que fazem parte, assim, de atividades esportivas, e eu ajudo elas em horários, assim, alguma dificuldade que elas tenham na escola, enfim. E estou mega feliz, assim, por fazer parte desse encontro, né, dessa jornada,
e acredito que chegou o melhor momento para mim, assim, né, devido a algumas coisas da vida particular. Então, assim, eu acho que caiu numa boa hora para me fortalecer mais, assim, como mulher, né, mãe também de 2 meninas. Então, acho que é importante a gente se potencializar, assim, e servir como exemplo, né? Acho que é isso. Perfeito, Fernanda. Depois da Fernanda viria a Gabi, mas acho que ela não tá, né, Kellen? Acho que não. Não. E aí depois a Id, mas a Id também não tá, né? Tá dando aula, Id. Tá. E aí, então, é a Kathleen. Não, desculpa, é a Kalen. Olá, todo mundo me ouve? Sim? Sim. Sim. Bom, meu nome é Kalen Shen. Eu sou aqui de São Paulo, moro aqui no bairro da Vila Mariana. Eu conheci a Jornada da Fala porque eu estava buscando alguns cursos de oratória e técnicas de apresentação. Na verdade, foi uma busca que eu fiz no Simpla. E aí, por acaso, eu vi a proposta, né, de vocês e eu achei interessante. No começo seria presencial, né, mas não deu certo, né, porque essa questão da quarentena, enfim. E aí eu estou aqui com vocês. Mas contando um pouquinho do meu histórico, eu tenho 44, tenho 2 filhos, Vinícius de 5, Rafaela de 8. A minha formação, eu sou graduada em administração, administração de empresas, com ênfase em marketing, e eu tenho uma boa experiência aí na verdade, eu tenho 12 anos de experiência no varejo. Trabalhei aqui em São Paulo, no Grupo Pão de Açúcar, como gerente de trade marketing e de marketing. Mas eu saí em dezembro, tenho mais 10 anos de experiência na área de TI também, empresas de TI, mas sempre na área de marketing também. E aí, assim, eu já estava 12 anos lá no GPA, numa vida enlouquecida. 2019 foi um ano muito complicado para mim, em termos de qualidade de vida. E aí, eu já estava 12 anos lá, aquela coisa assim, você não gosta mais do que você faz, ou você não já se identifica mais, mas ao mesmo tempo você não pede demissão. E aí, em dezembro, o meu diretor, ele vendo um pouco o meu sofrimento nesse sentido, os meus dilemas, aconteceu uma reestruturação bem grande no GPA, isso antes da pandemia, e aí ele me demitiu. Eu na verdade, participei do processo de reestruturação, né? Eles mandaram muita gente embora, e eu acabei saindo em dezembro. E aí eu falei, bom, agora eu vou fazer tudo aquilo que eu não conseguia fazer, porque eu trabalhei 12 anos no varejo, trabalhando das 7 da manhã até as 8, 9 horas da noite. E aí eu falei, agora eu vou estudar, eu quero começar a trabalhar com uma coisa que eu sempre gostei, que foi mentoria. Então, eu sempre fiz esse trabalho de mentoria, mentoria de profissionais, eu sempre na parte executiva. Teve muitas pessoas que eu mentorei dentro do GPA e comecei a trabalhar com isso. Mas como eu sabia que também eu não podia ficar sem trabalhar e viver só de mentoria nesse começo, para mim era bem complicado, eu recebi uma proposta de uma empresa que chama Cuponeria, é um site de cupons de desconto. Eles abriram uma nova divisão, e aí, bem no comecinho da quarentena aqui em São Paulo, eles me convidaram para participar lá. Então, hoje eu estou prestando uma consultoria para eles, na área de vendas e marketing, uma nova divisão B2B que eles criaram lá. E, nesse meio tempo, passou fevereiro, março, abril, e agora, em maio, nessa minha busca de aprendizado, enfim, que eu sempre gostei dessa questão de mentoria, passei muito por um processo de autoconhecimento também, e cheguei em 4 pilares que eu sempre quis desenvolver, que era a questão de liderança, produtividade, inteligência emocional e processos de aprendizagem. Foi algo que eu sempre estudei a vida inteira, mesmo trabalhando no GPA. E aí eu encontrei 2 amigos que trabalham numa consultoria, e aí eles me convidaram para trabalhar com eles. Então, a gente começou essa semana nessa consultoria, chama Reconnect, e é uma consultoria voltada para mindfulness, na verdade, eles atuam no desenvolvimento de pessoas, só que focado em autoconhecimento, inteligência emocional, psicologia positiva e mindfulness. E eu
estou atuando mais na parte de liderança e liderança feminina. Então, eu montei um programa de liderança feminina, enfim, a gente está começando, foi essa semana. Mas, enfim, assim, hoje eu estou muito nesse processo de busca de conhecimento mesmo. Então, eu estou me jogando, assim, nessas oportunidades de buscar algo novo, até para chegar mais próximo do meu propósito, porque eu fiquei, 12 anos, 20 anos, trabalhando no mercado corporativo, e hoje eu vejo que eu não faço mais parte desse mundo. Eu quero buscar algo muito maior. É isso. Muito legal, Karen. A Karen, ela fez a inscrição porque nós tínhamos uma ida a São Paulo, né, Karen? No final do mês de março. E foi bem quando estourou ali a questão da quarentena, e nós tivemos que adiar tudo, enfim, cancelar o curso, e a Karen voltou. Que bom que tu voltou, então, Karen. Sim. Que bom que foi online, né? A gente teve também que se adequar, mudar também nossas propostas, mas que bom que tu voltou. Agora, então, é a Kathleen. Ela já tá no videozinho já. Já deixei, senão me enrola um pouquinho aqui. Tudo bem, eu sou a Kathleen, mais conhecida como Kátia também. Eu tenho 30 anos. Eu sou amiga da Anne. Ela conhece bem a minha trajetória, então há alguns anos eu vim numa mudança de carreira, de movimento. Assim como a Ana e a Kalen, eu acho que foi bem nessa batida. Eu sentia que tinha várias coisas que me prendiam, inclusive uma formação acadêmica que eu não era feliz e eu não queria me desvincular, e um trabalho que me pagava muito bem, eu também não queria me desvincular. Então, no ano passado, eu tomei algumas decisões e eu me direcionei muito ao meu desenvolvimento. Então, eu parei por um período, fiz uma viagem dedicada a um projeto pessoal meu, e hoje, muito do meu desenvolvimento, das minhas questões, estão sendo sanadas por discussões, por livros. E a minha eu sou da área comercial, eu trabalho com vendas há mais de 10 anos. Eu trabalho na área de tecnologia há mais de 6 já. E é um mundo que me envolve muito, mas eu sinto que ele cada vez mais é desumanizado e as pessoas pensam mais individualmente, e eu tenho um pouco mais de pensamento coletivo, ao mesmo tempo que eu gosto muito da minha área. Eu convivo esse desafio e a evolução pessoal mesmo, assim. O nosso assunto começou e surgiu a oportunidade dessa conversa falando de síndrome da impostora, que é uma das coisas que tem me abatido muito nesse momento. Então, eu vim um pouco nesse sentido de cada vez mais me encontrar o meu espaço. Hoje eu me sinto muito mais segura. Eu sei que eu já tomei decisões que desestabilizaram uma vida que eu tinha como estabilizada. Então, eu estou pronta para desafios, mas eu ainda tenho muito que conhecer nessa jornada. Assim como a Dai falou ali no começo, eu não sei se eu comecei tarde ou comecei cedo, mas eu comecei. E eu sei o quanto é importante tocar outras mulheres. Eu faço parte de alguns grupos, mas ao mesmo tempo que eu sou muito boa em me comunicar, eu sou muito retraída para algumas coisas. Eu gosto muito de entrar no meu casulo para pensar, e às vezes isso me afasta das outras pessoas também. Então, são brigas cotidianas para melhorar, para me desenvolver, e é mais um passo na minha jornada estar aqui. E muito obrigada por esse espaço, gurias. É muito legal ouvir vocês, gurias. Agora, seguindo a minha lista aqui, é a Letícia. Só apertar na tela aí, Letícia, e abrir o teu microfone. Isso, clica na tela, daí vai aparecer ali em vermelhinho, daí tu vai clicar ele. Isso aí, foi. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Então tá. Boa noite. Meu nome é Letícia. Trabalho na cooperativa de reciclagem Coarlas, no escritório de auxiliar administrativo. Eu descobri esse curso através do grupo das Vozes Catadoras,
né, que eu fiz o curso da Voz das Catadoras, até estou com a camiseta, né, para tentar perder a timidez de falar, né. Aí eu fiz o curso, aí pintou essa oportunidade de fazer esse outro curso, né, porque ainda sou tímida, até eu tô tremendo aqui, né, mas eu quero melhorar, né, aperfeiçoar, que eu tenho ainda vergonha até de fazer uma chamada de vídeo, todo mundo me olhando, mas, né, tô aí para aprender. Aconteceu um imprevisto com meu filho, prendeu o dedo ali no caminhãozinho, aí começou a chorar, daí já deu agonia, já tive que ali ver o que que era, mas já foi resolvido. Mas estamos aí, né. Eu tenho 31 anos, tenho 2 filhos, moro em Canoas, no Guajuviras, e acho que é isso. Bem legal, Letícia. Depois, com o Sim. tempo, a gente pode perguntar para a Letícia também sobre a formação lá da Voz das Catadoras. E aí ela sim. também pode compartilhar com a gente, né? Algumas coisas que aconteceram. Foi presencial, né? Foram 12 encontros presenciais, então também é um pouco diferente. Bom, agora, pela minha lista, é a Márcia. Deixa eu localizar. Ah, ali é a Márcia. Agora é que ela mudou, né? Eu tava habilitando meu microfone. Eu sou a Márcia, eu tenho 30 anos, eu moro em Porto Alegre, eu sou tua vizinha, Daiana, mesmo condomínio. Eu trabalho na área de tecnologia, sou engenheira de computação, e a área onde eu trabalho tem muitos homens. Faz algum tempo já que eu venho lendo sobre diferentes assuntos, um deles é o lugar de fala, a síndrome da impostora que a Kathleen comentou, entre diversos outros assuntos. Eu não sou muito tímida, mas eu também não sou extremamente comunicativa. Eu normalmente falo bastante quando eu fico nervosa, mas nem sempre isso é bom. E agora eu estou numa nova oportunidade de trabalho, que a equipe, em grande parte, é toda masculina. Então, eu tenho, assim... Eu já sou uma pessoa que tem uma certa insegurança em alguns momentos, principalmente falar em grandes grupos, com pessoas desconhecidas, mais ainda quando tem carinhas conhecidas, né, Anne? Então, e a Kathleen também, que ela me conhece. Então, eu quero trabalhar um pouquinho nisso, até para mim poder evoluir melhor no trabalho que eu faço, que eu gosto. E quando a gente está num ambiente masculino, a gente se sente mais retraída. E eu acho que é importante para mim trabalhar essa insegurança em mim, para que eu possa me destacar também nas atividades que eu faço, e que eu gosto, e que eu acho que eu tenho potencial, e eu faço bem, e eu quero que as pessoas com as quais eu trabalho enxerguem isso, e nem sempre eu consigo demonstrar por causa da insegurança, né? Eu acabo me atrapalhando, me divagando no assunto e não consigo ser objetiva no que eu preciso, e eu quero trabalhar um pouquinho isso. E esse curso chegou na hora certa, eu vi ele ontem, o anúncio da jornada, e me inscrevi ontem. É verdade, né? Agora, assim, eu não lembro de ti no condomínio. Nós somos vizinhos de condomínio. Mas eu conheço teu cachorro. Todo mundo conhece teu cachorro. Na verdade, eu conheço pelo nome, porque tu já colocou algumas coisas sobre reciclagem. Sim, no grupo do condomínio. Nós temos um grupo no condomínio. Daí o teu nome me chamou a atenção. Eu disse, eu acho que esse nome é conhecido. Eu perguntei pra Anne, ela disse que era. Sim, sou eu. Bom, agora a próxima é a Michele. Agora eu vi que a Michele está ali no videozinho também. Peraí, Michele, clica na tela e daí tu abre o teu microfone. É tecnologia. A gente tá aí. Aos 45 do segundo tempo. É tarde. Eu consegui. Bom, gente, pelo que eu entendi, o pessoal está se apresentando, né? Acho que é isso. E eu tô aqui, assim, meio espivitada, meio maluca.
mas consegui entrar. Eu, a Galinha Pintadinha e a Maia. Estamos aqui no quartinho dela agora, para poder participar com vocês. Bom, assim, eu estou aqui para aprender também, né? Sou gestora ambiental, me formei em 2017 e até então eu estava fazendo uma especialização, né, em sistemas integrados da qualidade, meio ambiente e responsabilidade social. E aí tive que dar uma pausa, que a Maia apontou, então tudo aconteceu muito rápido depois da minha formatura, e aí eu tive que tirar aí uns aninhos aí, talvez um ano agora, pelo menos, para os comerciais, né? Para curtir ela, para aproveitar. E aos pouquinhos estou tentando retomar a minha vida normal, digamos assim. E então o convite surgiu da Dayana, realmente eu já tinha visto, né? Só que na verdade passou muito assim rápido e eu não tinha compreendido muito que isso era bem necessário para mim. O que me chamou a atenção também, como muitas das participantes, é a questão da síndrome da impostora, que isso acontece bastante quando a gente está em casa cuidando das crianças, assim, e tu vê aquele monte de coisa que a dona de casa faz, né, que é só essa função de casa, daí tu começa a pensar mil coisas na cabeça, mas na verdade não é assim que funciona. Então eu tô aqui para aprender com vocês e evoluir, né, na minha questão, porque eu também trabalhei muito tempo com vendas e olhando por esse ponto, não é o que eu mais gosto de fazer. Então, em 2016, eu saí da empresa onde eu estava há 10 anos também, e eu vi que o que eu queria mesmo não era isso. Então, eu estou juntando assim, pedacinhos de coisas que eu gosto, né, de fazer realmente, para poder me encaixar, talvez, como empreendedora, algo que eu realmente sinta bastante vontade de estar atuando, assim, que é na minha área também, o que eu estudei. Bom, é isso. Por hoje, acho que é isso. Estou agradecida de estar aqui com vocês. Obrigada. Que bom que tu veio, Michelle. A gente sabe que é bem difícil, né? Tem outras mães também aqui, então a gente sabe que é bem complicado o horário também, então por isso que a gente perguntou até. A gente vai tentar sempre deixar gravado, assim, para vocês participarem. E acho que a jornada é justamente essa, é a gente dar a mão uma para outra e fazer do jeito que dá, assim, né? Porque não vai ser perfeito, né? Não tem como ser, nada é perfeito. A gente vai ver isso mais adiante, né, Kelly? Mas tentem dar pelo menos alguns minutos para vocês participarem, assim, qualquer um. A gente está ouvindo a Maia falar no fundo e é legal igual, então não esquenta. Pois é, se estiver atrapalhando aí. Não, nunca atrapalha. Eu vou ver aqui agora. Capaz. A gente agradece por ter vindo, Michelle. Agora tu pode. Eu acho que a Michelle já usou o Meet, Michelle. Pode botar na tela. Isso. Daí fechar o microfone. Agora é a Priscila. Eu vi que tem um P ali. Ela tá aqui. Oi, gente. Peraí, deixa eu liberar o vídeo. Tudo bom? Tudo bem. Deixa eu chegar aqui fora, só para não atrapalhar. Meu marido tá botando o bebê para dormir. Bom, meu nome é Priscila, né? Eu tenho 34 anos. Eu sou psicóloga. Cheguei até o curso através da Kellen. A gente se conheceu... Eu moro em Brasília, né? E eu conheci a Kellen quando ela morou aqui também, por um período de 2 anos, 3 anos, Kellen? Enfim. 3 anos. 3 anos, né? E a gente trabalhou junta. E era o meu primeiro trabalho como psicóloga, né? Na época. E me deixou um problema muito sério, porque eu nunca mais consegui uma parceira de trabalho assim, como ela. E a gente fazia dupla em várias coisas, né, na época, e aí eu... enfim, é isso. Desde então, estou nessa busca eterna e nunca conseguirei. Mas, enfim, eu... sou psicóloga, como eu falei, né,
Eu atuo hoje, eu trabalho no Tribunal de Justiça aqui do DF, e eu estou na parte num setor lá que é ligado à violência contra a mulher. Que é uma área que eu me encontrei muito, assim, né, na minha atuação profissional, fiquei muito feliz, assim, foi um encontro muito importante para mim ter ido trabalhar com isso, tanto por experiências pessoais, né, como algumas aqui disseram, eu também passei por relacionamentos abusivos, e aí, enfim, fui fazer mestrado nessa área, e, enfim, embora eu goste do que eu faço, eu gosto desse setor que eu estou atualmente, assim, eu tenho já há algum tempo um projeto de investir em coisas que me tragam mais realização profissional, assim, né, e eu tenho dificuldade de caminhar nisso. E aí, há mais ou menos um ano, bom, mais ou menos não, há 1 ano e 3 meses, eu fui mãe, né, eu tenho um bebê de 1 ano e 3 meses, e isso foi uma mudança bem grande, né, na minha vida, e, enfim, e eu tô nesse momento, assim, de tentar achar os caminhos de encontrar, de realizar coisas que assim, eu sempre tive, na verdade, esse perfil de ter muitas ideias e realizar pouco, né, e aí eu tô nesse momento agora que é de tentar achar esses caminhos, assim, para atuar nessa área, mas independente do local que eu tô hoje, fazer projetos que eu curto mais e tal. Sobre falar em público, eu não tenho exatamente dificuldade, eu falo até com uma certa tranquilidade em público, mas eu tenho uma dificuldade que é curiosa, assim, eu acho que eu tenho muita dificuldade de chegar nos lugares, assim, eu, por exemplo, qualquer lugar novo que eu chegue, eu tenho muita, assim, eu chego muito quieta, assim, por um lado, eu já meio que considerei que é meu jeito de chegar, assim, eu tenho dificuldade de, é como se eu travasse mesmo, quando tô num lugar novo que eu digo assim, vamos supor, se eu entrar num trabalho novo, numa equipe nova, eu vou realmente sempre muito devagar, e isso, não, assim, por um lado é uma característica minha, eu preciso de um tempo e tal, e aí, enfim, mas por outro lado acaba me trazendo algumas dificuldades, assim, no sentido de, sei lá, de oportunidades mesmo, assim, né, de aproveitar oportunidades, porque, enfim, eu me acho uma pessoa interessante, com ideias legais e tudo mais, e quando eu tô num lugar, numa situação nova, isso some, assim, né, então, um pouco essa coisa essa travada que me dá, assim, é como se eu fico tímida, eu fico também nesse sentido. Se eu tiver que falar para uma plateia, para mim é tranquilo, mas se eu estiver num lugar que eu tiver que ter uma conversa, jogar a conversa fora, digamos assim, e aí às vezes nessas situações a gente tem oportunidades interessantes e tal, mas eu eu travo um pouco. O que mais? Acho que é isso, né? Mais alguma? Acho que é isso, Pri. Obrigada pela tua apresentação. Saudades de ti. Também. Conheci a Day e a Anne também através da Kelly. É verdade. Faz tempo já. E a Joyce. E a Joyce. E a Joyce também, sim. Ah, a Joyce está aqui? Não, a Joyce está no interior. Tá. Longe das capitais. Bichinho. Agora te agradece a Pri. E para finalizar, eu olhei ali, não entrou então nem a Bárbara, enfim, as gurias não entraram ali. Então é a Tamara. Oi, gurias, estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Tá. Prazer, então, para quem não me conhece, meu nome é Tamara, tenho 25 anos, moro em Porto Alegre. Eu sou bióloga, faço mestrado em biologia animal, então eu escolhi a biologia porque antes eu achava que eu queria ser publicitária, só que eu tive uma crise com essa questão do consumismo, então isso meio que me consumiu de certa forma quando eu fiz mas eu fiz um técnico para experimentar e vi que não era isso que eu queria e descobri que eu queria biologia. Então, depois que eu descobri essa minha paixão, eu sempre me envolvi em voluntariado, em estágio, em pesquisa, em ensino, então em diversas áreas relacionadas a isso. Mas eu sempre tive um problema, assim, para falar. No começo foi muito difícil, então faz uns 4, 5 anos mais ou menos que eu iniciei ações de voluntariado, de palestra, e era sempre muito difícil. Eu gaguejava, eu travava, me dava branco,
sempre foi uma coisa que nunca eu achei que fosse natural, mas que eu queria lutar contra isso. Então, eu tinha uma atitude de me expor. Então, eu planejava para dar uma palestra, planejava de dar alguma palestra sobre a minha pesquisa, ou me inscrevia em algum evento. Então, eu sempre tentei lutar contra isso, mas sempre foi muito difícil, né? Então, ainda hoje é muito difícil. Sempre quando eu vou falar, eu fico nervosa, eu gaguejo, eu falo rápido, ou, enfim. Agora eu tô super nervosa falando com vocês, acho que muito por essa questão, né, que os gurias vão tratar no curso de ter um pouco dessa síndrome de impostora, de não receber elogio, de sempre achar o que eu tô falando não tem importância, ou muitas vezes me reconheci na fala da Kellen de falar de forma agressiva e que não ter uma receptividade para aquilo que eu realmente queria passar. Então, mais ou menos isso, assim, nunca acreditei totalmente em mim nas coisas que eu falo, então acho que é muito difícil quando a gente não se acredita ou não tem confiança na gente mesmo, como é que a gente espera que as pessoas vão ter, né? Então, acho que é bem importante, assim, o curso, eu acho que vai me ajudar bastante nisso, assim, que realmente é sempre muito difícil, né? Até algumas pessoas me dizem, tá, mas tu falou de forma tão calma, tu explicou teu trabalho de forma tão boa, mas eu nunca me enxergo, eu sempre acho que tá horrível, eu sempre morro, fico 2, 3 dias tendo a pior visão na minha cabeça de que vai tudo errado, de que eu não vou saber falar, então ainda é muito difícil, assim, não é algo natural, apesar de eu gostar bastante. Acho que é um pouco... Então, tá, Tamara, a gente agradece. Deixa eu só dar uma olhadinha pra ver se entrou, mas acho que não entrou mais ninguém, né, gurias? Só pra ninguém, que todo mundo se apresentou que tá aqui, né? Pelo que eu tô vendo aqui, sim. Se não, pode abrir o microfone e pedir a fala. Gurias, a gente pede, assim, para vocês sempre se apresentarem, né? Se fosse pessoalmente, e eu sei que é bem o online, não é o pessoal, mas para a gente se conhecer, porque às vezes quando alguém se apresenta e fala porque tá aqui, e claro, todas vocês estão aqui, quase todas, né, porque nos conhecem de alguma forma, mas tem algumas que chegaram por meio ou do Simpla, ou do Instagram, ou de outros lugares, ou por indicação de alguém, mas quando a gente se apresenta, assim, mesmo que a gente fale às vezes rapidinho, ou acha que não falou o que deveria falar, quando a gente ouve outras pessoas falando, outras mulheres falando, a gente se identifica muito na fala das outras mulheres, né? Eu sempre brinco que de longe todo mundo parece normal, mas na verdade todas nós temos problemas e são muito parecidos, às vezes a gente acha que não. Então é muito bom ouvir, porque com certeza alguém falou alguma coisa que vocês até sentem, mas nem lembraram de falar na hora, por N motivos, né? Mas que se identifica e que de alguma forma isso também ajuda vocês a repensar o porquê que vocês não falam ou porquê que vocês estão aqui. E nem sempre vai ser por não conseguir falar em público, né? Pode ser coisas pessoais, enfim, do dia a dia, como a Anjo trouxe, como a Pri trouxe. E isso também interfere na nossa fala, inclusive em criar obstáculos para que a gente consiga se colocar e viver bem, né? Sem essa angústia de falar em público, de chegar no lugar e ter que estar sempre... Eu brinco, né? Eu até anotei o que a Pri falou, e eu tenho esse problema também. Quando eu vou falar coisas técnicas, eu me saio muito bem. Agora, se é para falar alguma coisa mais pessoal, eu já tenho dificuldade, ou se eu for me envolver, assim, falar, eu tenho dificuldade. E eu descobri uma técnica de falar meio... Eu não falo muito sério, né? Quem me conhece já viu eu palestrando, inclusive, a maneira confortável que eu achei é contar alguma piada, relacionar coisas a situações reais, então eu não consigo ficar no protocolo. Então eu me descobri também que mesmo falando tecnicamente, eu tenho uma maneira, né? Então depois a gente vai falar sobre isso, como cada uma se descobriu falando e como ficar mais confortável. Não existe uma única maneira. E aí, seguindo o roteiro e aí já entrando no meu assunto, assim, a gente quer dizer para vocês, primeiramente, que apesar de ser uma oratória para as mulheres, eu não pulei a vez de ninguém, né, Kellen? Sou eu, né? Sou. Apesar de ser uma oratória para as mulheres, a gente não vai falar de oratória. A gente vai falar de outras coisas que envolvam a oratória. Coisas mais relacionadas à fala mesmo, ao lugar de fala, que a gente quer conversar com vocês e que a gente descubra isso juntas. A gente não tem o conceito pronto. A gente já fez essa formação anteriormente, a gente já fez outras formações, mas a gente não tem o manual. Então, se vocês achavam que a gente tinha o passo a passo de como falar, não temos. Então, busque aí no YouTube, que com certeza alguém tem, mas não nós, porque a gente já tentou o YouTube e vídeos e não deu certo. Então,
nós criamos alguma coisa que serviu para nós, pode ser que no final dessa jornada não sirva para vocês, a gente espera que sim, mas a gente está aqui para aprender e que vocês no final nos dêem esse feedback, assim, mas nós construímos essa formação muito pensando, assim, em que essas coisas prontas, enfim, teóricas, existem por aí, vocês podem pesquisar, né, todas vocês vêm de lugares diferentes de fala, mas muitas de vocês já estudam ou têm uma caminhada na academia, então vocês podem buscar isso, a gente sabe, isso é fácil de fazer, tem vídeo, enfim, o que a gente quer dizer para vocês é que essa formação, essa jornada, nós construímos para ela ser realmente a partir de vivências, então elas foi construída por mulheres, né, Kellen, Anne e eu, que pesquisamos, que viemos de um lugar, assim, de periferia, de trabalho, então a gente não está trazendo aqui a questão acadêmica, a minha formação, a formação da Kellen, a formação da Anne, a gente se apresentou assim, mas o que a gente vem trazendo é as nossas formações de autoconhecimento que nós fomos buscar, na tenda, nos círculos femininos, na Tenda da Terra, na Tenda da Lua, no Planejamento Selvagem, que as gurias conversaram sobre bibliografias que nós não fomos obrigadas a ler, né, Kellen, mas que a gente gosta de ler, então tem vários livros que a gente vai compartilhar com vocês, inclusive nos vídeos, sobre feminismo, sobre mulheres no poder, sobre mulheres que correm com lobos, entre outras tantas literaturas que são aquelas que alimentam a nossa alma, né, porque a parte técnica a gente busca e faz. Então, o que a gente pensou e montou isso tem muito mais a ver com o que a gente viveu, a gente experienciou, de vários grupos, inclusive do nosso, né, enfim, da primeira versão, e depois nós tivemos que adaptar para fazer essa edição. E dizer para vocês, assim, que tudo foi feito com muito carinho e claro que se adequando a essa questão de distanciamento, né, porque quando a gente fala de vivência de círculos femininos, pelo que eu vivi até hoje, Kellen, e acho que a Anne, agora que a gente está vivendo a oportunidade de fazer redes, assim, de redes sociais, enfim, grupos pelo WhatsApp, outros lugares, mas é justamente de estar juntas, de estar num círculo, de estar fazendo o tipo de vivência mais profunda, passando horas juntas, que era a edição anterior. Então, a gente teve que adequar isso. Então, a gente quer dizer para vocês que, primeiro, a gente não tem receita de bolo, acho que não existe receita de bolo, se um dia alguém tiver, deve estar com certeza mentindo. O que a gente tem, na verdade, são vivências que nós tivemos e a gente quer compartilhar com vocês e que vocês se deem esses 11 dias, assim, a gente não vai pedir muitas horas do dia de vocês, mas que vocês aceitem esse convite, já que vocês estão aqui, né, enfim, e que façam essa caminhada conosco, acreditando na nossa boa vontade de guiar vocês, né, nenhuma de nós é guia, assim, espiritual, nem nada disso, mas a gente quer levar vocês a um lugar que nós estamos, e a gente sempre brinca que ninguém leva ninguém onde não foi, né, então a gente quer que vocês deem esse passinho conosco, quem sabe algumas vão reagir de alguma forma, outras de outra, mas a gente quer que vocês aproveitem esse espaço e entendam esse espaço como um espaço de acolhida, né? Então, hoje, realmente, para a gente se conhecer é importante, mesmo que a gente não possa se abraçar, enfim, que é o que a gente faz, né, normalmente, e faz outras atividades, a Anne também faz outras atividades, mas que a gente possa, pelo menos, se enxergar, nem que seja pelo celular, ou se ouvir, e ouvir, então, um pouco da trajetória dessas mulheres que estão aqui hoje fazendo esse grupo que é muito potente, assim. Eu vejo uma potência muito grande, assim, e aí vocês falaram da formação e às vezes a gente acha que é tarde ou não é tarde, né? Como eu falei, com 28 anos, ou com 24 anos, ou com 40 anos, ou com 60 anos, nunca é tarde. Então, acho que a caminhada de se conhecer e tentar buscar sempre o que é melhor para nós, nunca é tarde para começar. Então, a gente agradece muito o convite de vocês e dizer que foi pensado com muito carinho e pode ser que tenha algumas coisas que vão ter que se adequar e vocês estão aqui para nos ajudar a pensar também e montar outras edições que acolham mais mulheres que vocês fazem parte agora dessa trajetória online, né, que nós estamos nos experimentando e que vocês também nos acolham nesse momento de experimentação, assim. Então, a gente agradece demais a vinda de vocês e o aceite desse convite. E vou deixar para a Kellen agora falar um pouquinho como foi organizado isso, né, de que forma que vocês vão se encontrar a partir das atividades. Então tá, me escutam? Sim? Então tá, gurias, agora é 8h23, dá pra gente ir mais uns 10, 15 minutinhos, tudo bem?
Se alguém precisar sair antes também, não tem problema, né? Tá, então, assim, ó, como é que a gente pensou, né? Como é que tá organizada? Então, a jornada inicia hoje. A gente criou aqueles 2 grupos pelo WhatsApp, né? Um deles é o grupo chama-se Comunidade, que ele vai ficar aberto, e a ideia, então, é a gente poder trocar informações por lá, dentro de uma razoabilidade, né? A gente sabe que a gente vai conseguir manter ele com um tema pertinente à jornada, e porque a gente sabe que nem todo grupo é assim, né? Tem os grupos que, enfim, mas o nosso a gente sempre que vai conseguir. E o segundo grupo a gente montou, que é o grupo de atividades, porque para a gente fechado, então só eu, a Ana e a Daia enviamos mensagens ali, para que a gente não se perca no, né, o que tem que ter, qual que é a orientação e tal. Então, essa é a ideia. Hoje já foi encaminhado um link para vocês acessarem a pasta do primeiro dia. Então, assim, não sei se já entraram ou não, mas não se assustem, né? Tem alguns videozinhos lá. Todos os vídeos que estão lá, eles foram feitos por nós, né? Bravamente feitos por nós, assim, né? Então, a gente pede também, assim, um olhar de acolhimento para vocês. Nós não somos youtubers nem atrizes, né? E também não temos uma tecnologia muito maravilhosa para fazer, a gente fez como pôde, né, está fazendo, mas se atém a uma coisa do conteúdo mesmo, né, da reflexão, que eu acho que vai valer a pena. Estão muito legais, assim, os vídeos, e emocionantes também. Então, no primeiro dia tem vários videozinhos lá, os vídeos são curtos, tem vídeo de 2 minutos até 4, mais ou menos, nessa primeira parte. Nos outros dias também vão ser vídeos curtos, né, a gente está tentando, assim, sintetizar, então a gente não vai esgotar os assuntos, é óbvio, mas a ideia é a gente poder lançar algumas luzes aí em cima da questão, para que a gente possa ir desenvolvendo tanto através de atividades pontuais diárias que a gente vai estar encaminhando, como também no nosso grupo da comunidade e nos nossos próximos 2 encontros também virtuais pelo Zoom, e quiçá pela vida toda aí que a gente vai passar uma vida tentando, né, melhorar um pouquinho em vários aspectos. Então, assim, o que a gente está pensando? A gente tem certeza que para vocês estarem aqui com a gente, um passo muito importante já foi dado, né? Eu brinco com as gurias que 50% do problema está resolvido, porque só em conseguir se inscrever já é uma coisa muito, muito poderosa, assim. Temos várias mulheres, né, conhecidas, enfim, pessoas que falaram com a gente que não conseguem se colocar nesse lugar de estar falando e outras pessoas olhando, assim. Então, é profundo, né, muito profundo essa questão, não é brincadeira, assim, né, então a gente está aqui, tá com, né, nossas questões pessoais, mas a gente está enfrentando, então já é um baita desafio, né, que a gente está superando já no primeiro momento, que eu considero como bacana. E, então, continuando, como é que vai ser, né, a cada dia, 8 horas da manhã, a gente vai estar enviando um link, para que vocês acessem a pasta do dia. Então, a pasta do dia vai ter o quê? Vai ter um documento fechado em PDF, né, com a apresentação do módulo, e ali vai ter o resumo do que vai ser tratado, vai ter o conteúdo, né, os vídeos que vão ser enviados, e aí tem sugestões de materiais complementares, e aí são alguns vídeos, podcasts, enfim, leituras, né, e sempre no final também referencial teórico, enfim, bibliográfico, que a gente consultou, né, para poder se inspirar para fazer esse módulo. Sabe que não é fruto de uma leitura ou 2, né, e isso é fruto de muita reflexão, ação, choro, né, conversas, enfim, então a gente vai identificando minimamente alguns referenciais para a gente ter base, vocês também possam ir nas fontes, né, que eu acho que é importante, mas isso vai, né, de uma vida aí de construção que a gente tem feito, e acho que é bem bacana. A gente lançou um desafio de hoje, não sei se vocês chegaram a enxergar lá, que assim como a gente fez um vídeo, né, cada uma de nós se apresentando, a gente está lançando um desafio aí, que é você também fazerem isso, né, fazerem um videozinho aí se apresentando, para que a gente possa se apresentar para quem não estava aqui hoje, por exemplo, mas não só isso, porque, de verdade, assim, por mais que a gente grave, esteja sozinhas, né, todo o desafio de falar vai estar presente ali, né, todos
ai, quem é que vai ver, como é que vai enxergar, eu vou errar no que eu falei, eu tô com o cabelo não sei o que, aquelas coisas tudo, então nos perturba até nessa hora sozinha, né, a gente tem esse poder de conseguir se autoflagelar, né, até sozinhas. Mas então, acho que é um exercício, então, né, tudo que a gente vai estar propondo, nada é obrigatório, imagina, né, somos todas adultas, mas são convites amorosos, que a gente considera que quando a gente diz sim, a gente vai estar se dispondo a tentar rever algumas coisas, quando a gente diz não, a gente já, né, não vai mexer naquilo e vai ficar como tá. Então, fiquem à vontade, a gente também sabe que, né, nossa realidade de moradia são desiguais, né, cada um tem sua realidade, com criança, com companheiro, enfim, com família dentro de casa, mas que a gente possa minimamente poder se organizar, assim, né, pelo menos aí, se dar de presente, né, uns 15, 20 minutinhos por dia, de agora até o dia 28, para poder realizar as atividades que a gente vai estar propondo. Tá? A gente vai estar online o tempo todo e tirando dúvidas, se alguém quiser falar com a gente direto também pode. Vai ser bem tranquilo. Então, a dinâmica é essa. Pelo WhatsApp vai chegar um link que vai ter atividades ali, a gente pede também um pouco de, talvez, paciência, se clicar no vídeo e não abrir. Volta, clica de novo que ele abre, porque é uma pasta que está no Google Drive. A gente, né, não acessou nenhuma forma para fazer isso, então a gente está lidando com recurso que está disponível gratuito também para a gente poder dar o curso, mas dá, a gente já testou, treinou, vai dar tudo certo, tá? O que mais que eu tinha que falar, gurias? Acho que era isso, né, sobre... uma coisa bem importante, bem importante, que eu acho que vocês precisam já desde agora estar com isso, é como a ideia da formação também, ela não é, né, essa pegada assim de teórica, acadêmica, de citação e tal, porque a gente quer sim alcançar todas que estão aqui presentes. A ideia da formação é que ela seja muito vivencial, então a gente vai estar e de reflexões que a gente pode ir ajudando a maturar, fazer, que é um super desafio para o nosso último encontro, no dia 28, por aqui ou pelo Zoom, que é assim, ó, vocês prepararem um momento para apresentar alguma coisa para nós. Qualquer tema vocês acham que pode ser legal. Apresentar mesmo, assim, um assunto, alguma coisa, explicar alguma questão, tipo o que eu estou fazendo agora, e a ideia é que vocês possam se organizar para isso, porque é isso, né, o momento de exposição, o momento de se colocar, o momento da gente dar a cara a tapa, né, entre aspas, mas é a gente se testar também e treinar, então é um convite. Então já vão pensando aí que vocês podem fazer, a gente vai estar ao vivo ali na hora, chamando uma que outra para apresentar e tal, e a ideia é que todas façam isso, e as que não puderem estar, enfim, façam por vídeo, mas é um convite que acho que é legal para a gente poder se experimentar, assim, né? Também, reforçando, né, sempre é convite, a ideia é que essa formação também não seja mais uma obrigação que a gente vai estar colocando no nosso dia a dia, né? Já tem tanta coisa que a gente entende como obrigação, essa não é uma obrigação, é um convite, e a gente está se dispondo a se desafiar aí, então espero que vocês consigam estar fazendo. E acho que era isso, né? Quer complementar, Anie? Eu posso só, não sei, assim, se rapidinho, assim, se eu pudesse só mostrar uma coisa para vocês, já que para algumas pessoas pode ser que não seja fácil o acesso, para outros pode ser mais óbvio, assim. Mas vocês ganharam um link hoje lá no grupo. Eu reencaminhei aqui. E aí eu só vou mostrar para vocês, se eu conseguir, rapidinho, como vocês vão ganhar. Até para quem está chegando. A gente não ia usar o Meet, por isso que a gente não ia fazer isso. Mas agora, já que a gente está usando, então vamos fazer. Deixa eu ver se eu consigo. Enquanto a Daia consegue ali, eu só queria acrescentar que... Estão me ouvindo? Uhum. Sim. Sim. Eu queria acrescentar que mesmo que seja... cada uma tem o seu tempo, né? E que vai se organizar conforme essa rotina. Cuidar para não deixar acumular muito, assim. Porque se acumular, a tendência é que a gente não faça, né? Então, procure se organizar minimamente para, pelo menos,
olhar os vídeos em algum momento do dia, ou se não der num dia, no máximo de 2 em 2 dias. E na sexta-feira, que é o nosso segundo encontro, a gente vai, de alguma forma, já retomar os assuntos que foram tratados durante a semana. Então, é legal que vocês cheguem lá naquele encontro já tendo passado pelas atividades e pelos conteúdos da semana. E também é um momento de tentar evitar esse acúmulo, né? Enfim, de procrastinar demais e a gente acabar não conseguindo dar conta. Então, procurem ter essa mínima organização aí para conseguir. Era isso. Eu acho que é bem importante isso, e não se assusta, né? Por exemplo, hoje o que vocês ganharam está organizadinho assim, mas o que vocês ganharam foi apenas o módulo 1, então vocês não veem essa pasta aqui, mas vocês veem as outras, né? Então a gente manda sempre um PDF explicando o que está acontecendo, então, nesse módulo. Então aqui tem o objetivo do módulo, enfim, o que a gente fez hoje. E aí tem aqui uma atividade proposta para vocês lerem e fazer. E aqui tem o cronograma que nós também enviamos no grupo, né, com todos os dias para vocês se organizarem. Então, sempre ele vai assim, né, o PDF e os videozinhos. Esse primeiro tem vídeos, porque aqui eu falo sobre a jornada, como eu falei no início da apresentação de hoje. A Kellen também fala sobre como nós organizamos, tem a nossa apresentação aqui também para vocês se inspirarem em fazer de vocês, ou enfim, façam. A gente tentou fazer em 2 minutos, mas não foi muito possível, eu acho que algumas passaram. E aí tem o depoimento da Anne de como foi a formação. Então, para vocês também darem uma olhadinha nos vídeos que nós fizemos. Mas aí, esse seria, então, o vídeo que nós enviamos hoje. E aí tem a atividade que é importante vocês olharem. Os outros vídeos vocês podem ir olhando, enfim, com o passar do dia. Amanhã nós já vamos enviar o módulo 2, só para mostrar para vocês. E aí vai ter também assim, organizadinho, sempre o PDF e os vídeos para vocês assistirem, que tem entre 3 e 4 minutos cada vídeo, e vocês podem assistir durante o dia. A ideia não é atarefar vocês, enfim, mas é para vocês terem, como a Kellen falou, um vídeo explicando um pouco sobre o conteúdo, e aí depois ter a atividade, enfim, o apoio no PDF, e aí, como a Kellen falou também, não é nada teórico, assim, é alguma coisa que nós lemos e montamos juntos, e aí tem a parte de atividade que é bem importante. Acho que é isso, assim, só para quem... Depois podem acessar, não sei se alguém já acessou, mas acessar naquele link, e aí já dá uma olhadinha, enfim, nos vídeos. Não sei se alguém que chegou a olhar tem alguma dúvida, alguma questão que fica em relação a isso? Ou por enquanto não? A gente fez uns vídeos pequenos, Guria. Oi? A ideia é que a gente mande... É a Márcia. A ideia é que a gente mande o vídeo no grupo do WhatsApp? É isso? Isso, a gente está propondo para facilitar, né? Então, até o dia 22 de maio a gente pediu, porque aí sexta-feira que vem é o nosso próximo encontro, né? Aqui é virtual. Então, que a gente possa se conhecer até lá, né? Todas nós já. Tá bem? Isso, e é legal que seja, assim, até 2 minutos, até porque o WhatsApp não aceita, né? Muito maior do que isso. Tá. Acho que tu pode ir, Anne, agora, então. Os acordos. Tá trancando um pouco aqui. Se trancar, vocês seguem, tá? Tá. Então, a gente fez alguns acordos iniciais. Deixa eu tirar o... A gente fez alguns acordos iniciais para manter o bom andamento da nossa jornada e estabelecer, né, um espaço confiável e confortável para que tudo ocorra da melhor forma. Então, isso também está lá no arquivo PDF, se vocês quiserem reler. Mas a gente propôs, então, assim, como acordos, que o que nós vivemos aqui é único, né? Então, que vocês se permitam ter essa vivência. Tudo que foi proposto foi pensado a partir das nossas experiências, então, com certeza, não é uma coisa que já exista num outro, né? Num outro lugar igual, de forma igual, assim. Então,
procurem vivenciar isso dessa forma única. Se deem de presente, estar presente durante a jornada, né? Estar conscientemente aqui e disposta a aceitar os convites e realizar o que é proposto, para que vocês consigam desenvolver, né, e alcançar os objetivos que a gente propõe. Empatia, para que a gente consiga acolher todo mundo e cada história, né, de cada uma. Todas as histórias e vidas importam, e a gente tem que aprender a honrar a nossa história e a história de cada uma. Respeito e amorosidade, porque sim. Confiança, então, tudo que acontecer na nossa rede, no nosso grupo, vai permanecer aqui, né? O que acontece no círculo permanece no círculo, para estabelecer esse espaço de confiança e de acolhimento, e a gente possa confiar que todas que estão aqui estão comprometidas com isso. Os nossos materiais foram feitos com muito carinho para vocês, como as gurias já disseram, e recebam tudo como um convite, não mais como uma obrigação, e como um prazer de casa, né? É isso. Acho que é isso, né, gurias, assim, só porque, claro, tem coisas que a gente fala aqui, né, que tem a ver com falar em público, etc., mas, como eu falei, né, existe um manual para falar em público para oratória, então, eu acho que a questão não é aí somente, sempre é um pouquinho mais embaixo, então, o que a gente vai tratar aqui é muito pessoal, cada uma vai trazer alguma vivência ou experiências mais adiante, vocês vão ver cada passinho que a gente vai dar é um passinho para dentro, né? Então, para depois a gente conseguir pensar no falar e estar no lugar de fala para fora. Então, isso é muito pessoal e isso a gente tem que fazer muita acolhida disso e isso ficar entre nós, assim, de uma maneira de entender os momentos de choro, de entender os momentos de aflição, de falar alguma coisa pessoal, de alguma coisa que viveu, e a gente saber acolher isso, né? Então, isso aqui realmente é um grupo como se fosse o círculo, nunca esqueçam disso, né? A gente só está fazendo virtualmente, mas a essência disso é que a gente consiga dar a mão uma para outra e fazer essa atividade juntas, respeitando a jornada de cada uma, inclusive o tempo de cada um. Então, isso é bem importante. E essa troca é fundamental para que a gente consiga desenvolver, né? O coletivo tem muita força, é muito poderoso, então a gente incentiva que vocês troquem lá no grupo com consciência, com carinho, porque as trocas engrandecem muito e vão enriquecer muito essa jornada. Gurias, só para acrescentar, assim, que eu acho que já poderia ser um exercício a gente fazendo, eu tenho pensado muito que, às vezes, como a gente tem uma preocupação muito grande com a opinião dos outros, né, de julgamento, como é que vão nos olhar e vão nos enxergar, eu tenho pensado que, às vezes, isso está muito relacionado à forma como a gente também enxerga, né. Então, assim, às vezes a gente tem medo de ser julgado por A, B ou C, porque a gente geralmente faz isso com outras pessoas, né. Então, tentar olhar um pouco para a forma como a gente está olhando para as outras e para os outros também, porque se a gente consegue ter um olhar mais acolhedor, mais, né, de apoio, de ajuda, e não de julgamento, a gente também começa a ter menos medo desse julgamento, porque a gente passa a pensar que não vai vir aquilo, porque tu não faz isso, então por que fariam contigo, né? Não sei, pode não fazer sentido para todo mundo, mas para algumas sim, e eu acho que é bem legal a gente exercitar esse olhar, assim, né? Como é que tu tem olhado para as pessoas à tua volta e que tipo de julgamento que tu tem feito, né? Porque ele vai voltar ou não, né? Então a gente tentar mediar isso de uma forma que possa nos ajudando também a relaxar e a se sentir mais seguras. É isso aí, Anny. Acho que dá pra gente... Eu acho que é isso, gurias. A intenção hoje era justamente a gente se reunir para se enxergar, assim, porque
A gente não iniciaria um curso online largando vídeo e atividade para vocês em PDF sem ter esse momento até de espaço de escuta de vocês, que além de ter um espaço de fala, a gente precisa ter um espaço de escuta, isso também a gente vai ver mais adiante. A gente precisa criar esse espaço de escuta também. Então, por isso que a gente queria montar, pelo menos a gente conversar um pouquinho hoje, porque sexta-feira vai ter uma atividade um pouquinho mais profunda dos conteúdos da semana, então para também a gente se acolher no dia, quem sabe durante o grupo ter mais coragem de enviar alguma coisa, justamente porque a gente teve esse momento agora de se enxergar, mesmo que seja então pelo telefone. E a ideia, é claro, é sempre tentar ficar em 1h30, assim, a gente sabe que a vida é dinâmica, a gente tem muita coisa para fazer, e vocês depois vão ter alguns vídeos para assistir, atividade para fazer também. Então a ideia é não passar. Hoje a gente se atrapalhou no início ali, enfim, mas agora a gente acho que segue com a Anne, né, Anne? Sim, vamos lá. Eu tô com 2 sons aqui, daí me atrapalham no retorno. Me avisem, tá, por favor. Eu acho, Anne, que tu pode tirar teu vídeo, que nem a Márcia tinha sugerido antes, porque tu tá trancando. Tá trancando? Tá. 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 Se trancar de novo aí, me avisam, por favor. Me avisam. Então, vamos dar encerramento ao nosso primeiro encontro. Eu vou pedir de novo que vocês se aconcheguem aí numa posição confortável. Apoia bem os pés, apoia bem as costas. Descontrai os ombros. Descontrai também o rosto, o semblante, colocando um leve ar de sorriso nos lábios. Feche os olhos. Inspira bem profundo. Solta o ar devagar. Inspira, projetando a barriga para fora e depois o peito para cima, preenchendo bem os seus pulmões. E esvazia primeiro o peito e depois a parte do abdômen. Sinta-se grata pelo encontro de hoje, por você ter se permitido aceitar esse convite, por ter conseguido estar aqui presente, por ter se dado esse presente de trilhar um caminho de autoconhecimento, de descoberta, de fortalecimento e de encorajamento para que você consiga realizar todos os seus sonhos, tudo que você deseja. Sinta a vida entrando pelas suas narinas, pelo alento que você respira. Agradeça por estar viva, por poder caminhar, falar, ouvir, ir e vir, por ser livre, por ter onde morar, ter o que comer, por ter pessoas que você ama e que te amam por perto, pela natureza, por esse planeta Terra que a gente vive, que é tão rico e tão vasto de recursos, que a gente consiga cuidar de onde a gente vive, do planeta, da nossa casa, do nosso lar. E que com esse sentimento de gratidão à vida, a gente possa seguir de hoje em diante, para sempre, honrando essa vida que a gente tem. E procurando ser melhor a cada dia que passa, comparando-se apenas com você mesmo.
Seja quem você quer ser. E realize o que você quer realizar da forma como puder. Que a gente possa chegar no final dessa jornada mais fortes, mais corajosas, com mais poder de realização, com mais amorosidade e consciência. Respira profundo de novo. E ao expirar, abre os olhos, enxergando cada uma que está aqui. Dando um abraço coletivo. Muito obrigada pelo dia de hoje. E continuamos nos falando. Estaremos aqui, então contem com a gente para o que vocês precisarem. Acho que o abraço agora é o sorrisão. Beijo para você. Beijo, beijo. Podem abrir a forma, dar um tchau, dar um barulho. Tchau. Obrigada, gurias. E firmes e fortes. Acessem as atividades. Beijo, Nos beijo, contem. Beijo. Até mais. Boa noite.